Ok, galera, vamos lá então, retomando agora para a gente sim entrar no conteúdo. Vamos entrar aqui, vamos ler. Para a aula de português a gente lê muito, isso é muito bacana. Eu adoro dar aula de língua portuguesa, por isso a gente lê, analisa textos, isso é muito bacana. Ok, vamos lá, sei que vocês estão aí já enferrujados, vamos tirar o ferrugem aí da garganta e ler. Bom, vamos começar então com esse trecho da Maria Teresa, que diz o seguinte, ó: coitados, vinham tudo amarrado, algemado assim. Tudo algemado, hein? Perguntada se lá tinha quilombo, não entende a pergunta. Em Paraíba tinha tudo. Para onde eles fugiam? Era no mato virgem. Era mais na roça. Paraíba, Campo Verde, Boa Vista, Conceição, Santa Teresa. Eu fui criada na fazenda Santa Teresa. Era do Visconde de Avelar. Ficava lá no mato, coitados. Às vezes eles vinham, roubavam o porco do senhor e iam comer no mato. Faziam fogo no mato para comer. Bom, então esse daqui é um trecho da entrevista com Maria Teresa, certo? Vamos só aqui marcar primeiramente o que são verbos, galera. Que aqui nós vamos, a gente está estudando o gênero entrevista para observar a ocorrência dos verbos. Os verbos que aparecem no gênero entrevista. Então, como aqui o texto da Maria Teresa é bem curtinho, vamos começar analisando aqui para a gente relembrar um pouco o que são verbos. Lá, quando a gente estuda os verbos, parte introdutória, a gente aprende que os verbos podem expressar ação, não é isso? Quando eu digo uma ação, por exemplo, correr, estudar, namorar, ficar, né? Isso aí são ações que a gente pratica, pular. Os verbos também podem expressar fenômenos da natureza, um fenômeno que acontece na natureza. São o que a gente chama de fenômenos. Fenômenos. Olha lá, fenômenos. Aqui eu estou escrevendo com o mouse, aí é um pouquinho demorado. Fenômenos da natureza. Alguém aí vai lembrar de algum fenômeno da natureza? Lembra sim aí, ó. Chover, nevar, relampejar, não é relampear, nem relampagar, relampejar, né? Anoitecer, escurecer. São os fenômenos da natureza que são expressos pelos verbos impessoais. Fenômenos da natureza, nevar, chover, relampejar. E também existem os verbos de ligação. Vou puxar bem para cá uma setinha, ó. Verbos de ligação. Os verbos de ligação é assim, uma linha ilustrativa, é uma lista ilustrativa apenas, ligação. São aqueles verbos que não expressam a ação propriamente dita. Os verbos de ligação eles servem para ligar, como o nome diz, um sujeito a um predicativo desse sujeito. Ou seja, eu tenho um sujeito e tem ali um predicativo, uma qualidade, um estado desse sujeito. Eu digo Maria bonita, por exemplo. Aí eu ligo Maria com o seu predicativo bonita através do verbo de ligação. Maria é bonita, Maria está bonita, Maria ficou bonita, Maria se tornou bonita, Maria continua bonita. Então, esses verbos aqui, ser, estar, permanecer, continuar, ficar, são verbos de ligação. Vai servir para ligar aqui um sujeito a um predicativo do sujeito. Beleza? Isso aí a gente vai vendo mais adiante, conforme for aparecendo aqui. E os verbos de ação, correr, pular, saltar, estudar, dormir, aquilo que a gente faz, né, no dia a dia, nossas ações. São verbos de ação. Fenômeno da natureza, chover, nevar, relampejar, trovejar. Então vamos, só que no texto, galera, no texto, eles não aparece assim, chover, nevar, estudar, eu estudar, tu estudar. Não, a gente conjuga os verbos, né? Os verbos são conjugados quando aparece no texto. Então a gente precisa também saber a conjugação do verbo. O verbo ser, por exemplo, ele muda muito quando ele é conjugado, que é um verbo de ligação. O verbo ser, quando é conjugado no presente do modo indicativo. Olha só a forma que ele assume. Eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são. Mudou muito. Quando é no pretérito perfeito, do modo indicativo. Eu fui, tu foste, ele foi.
nós somos, vai exposto, eles foram. Maria é bonita, Maria foi bonita. Eu sou bonito, eu fui bonito, né? E no pretérito imperfeito ele vai assumir outra forma. Eu era, tu eras, ele era, nós éramos, vós eres, eles eram. Maria é bonita, Maria era bonita, mas não é mais. Olha, muda a forma dele, né? Então a gente precisa conhecer isso. E conforme a gente for trabalhando aqui, a gente vai revendo algumas dessas situações, algumas dessas regras de conjugação. Bom, o que que tem de verbo aqui, ó? De cara aqui eu tinha, ó, vinham, ó, vinha, ela põe vinha, vinha tudo amarrado, que é um verbo. Eu vou circular os verbos, não vou circular não, vou marcar com esse marcadorzinho aqui, ó, vinha, Maria vinha, aliás, coitados, vinha tudo amarrado. Amarrado é verbo, verbo amarrar, está na forma nominal do verbo. Algemado também é verbo. O algemado se repete aqui, ó, algemado. Em, aí aqui vem outro verbo aqui, ó, perguntada é um verbo, verbo perguntar na sua forma nominal chamada de particípio. Latinha, ó, o tinha aqui, ó, verbo ter, né? Outro verbo, não entende, ó, entende é verbo, verbo entender. O que mais aqui? Em Paraíba tinha o verbo ter novamente aqui, tudo. Para onde eles fugia, ó, eles fugia, era, ó, o verbo ser, fugir aqui é o verbo fugir, era é o verbo ser, né? Era no mato virgem, era mais na roça, o verbo ser novamente aqui. Campo Verde, Boa Vista, que são tudo substantivo, dando nome às coisas é substantivo, ó, Campo Verde, Boa Vista, Conceição, Santa Teresa. Aí aqui, ó, eu fui criada, que é o verbo ser, né? Eu fui criada na fazenda de Santa Teresa. É o verbo. Aí o verbo ser novamente aqui, ó. Veja bem como ele mudou, ó. Ser, aqui é o verbo ser, é o mesmo verbo aqui, ó. Que aqui é no modo, aliás, aqui é no pretérito imperfeito, aqui no pretérito perfeito, né? Eu fui criada, tu foste criada. Eu era do Visconde, foi do Visconde, não é o verbo. Ficaram, ó, o verbo ficar, ficaram lá no mato, coitados. Às vezes eles vinham, ao verbo vir, né? Vir, roubavam, o verbo roubar, roubavam um porco do Senhor e iam, verbo ir, iam comer. Aqui eu tenho o que a gente chama de locução verbal, é quando eu tenho dois verbos juntos para expressar uma ação. Iam comer no mato. Fazia, ó, o verbo fazer, fazia fogo no mato para comer. Beleza, então aqui eu tenho vários verbos aqui, marcamos, depois nós vamos analisar aqui esses verbos nesse gênero de entrevista, aqui, que é o primeiro trecho, para a gente ver como é que isso se dá, beleza? A questão da conjugação, o modo verbal, a pessoa, a concordância verbal, se está correta ou não, vamos analisar isso aí no nosso próximo vídeo, tá bom? Vejo vocês lá, um abraço.